Ele começa a falar-lhes sobre a necessidade de buscarem este derramamento. Logo, ele começa a instruí-los quanto à necessidade de receberem o poder de Deus. Agora observe, porque Jesus olha para eles e diz: ficai na cidade, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ficai na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí ele diz: porque João, assim como ele mesmo disse, batizou vocês com água para o novo nascimento, batizou vocês no batismo do arrependimento, mas vocês não muito depois desses dias serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Agora preste atenção, porque quando Jesus fala sobre o derramamento do Espírito, o povo olha para ele, os seus discípulos olham e dizem assim: Senhor, porventura é neste tempo que o Senhor há de restaurar o nosso reinado? E nós vemos aqui uma grande problemática, porque Jesus está falando do que é espiritual e eles estão preocupados com aquilo que é social. Jesus está falando daquilo que é o revestimento da parte de Deus ao seu povo, mas eles estão preocupados com o meio político. Olhe para cá, porque uma das grandes dificuldades nossa hoje é exatamente essa. Jesus está com a dispensa espiritual aberta, dizendo: vou derramar, vou manifestar, vou fazer, vou encher, vou batizar. E a gente está dizendo: é PT ou é direita? É Lula ou é Bolsonaro? É isso ou aquilo? O Senhor está dizendo: não compete a vós saber os tempos em que o Pai determinou por seu querer e autoridade. E aí ele diz: mas para que vocês não fiquem apegados às coisas terrenas, às coisas físicas, porque o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que se nós esperarmos em Deus somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis. Jesus diz: para que vocês não fiquem apegados a isso, é necessário que vocês compreendam que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora olhe para cá, porque o que é poder? Poder é exercício de domínio, poder é exercício de autoridade, poder é exercício de controle. Jesus compreende que as nossas maiores batalhas, que as nossas maiores lutas não se dão no campo físico, não. As nossas maiores lutas se dão no campo espiritual e internamente. Observe que Paulo trata isso muito bem na carta aos Efésios. E ele vai dizer: a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra as forças espirituais da maldade. Logo nós compreendemos que a minha luta não é contra o meu amigo pastor Alain. A minha guerra não é contra os obreiros para saber se eu sou melhor ou se sou pior do que um dos senhores, porque para cada um Deus estabeleceu uma média, para cada um Deus estabeleceu um chamado, a cada um Deus usa de uma forma, de certo que o nome dele é glorificado. Logo, a nossa guerra não é esta: quem prega mais, quem canta mais, quem fala mais em línguas, quem é mais usado, quem tem mais poder aquisitivo. Não é isso. A nossa guerra não é contra os homens, não é contra os partidos políticos, não é contra os próprios políticos. A nossa guerra é espiritual. Jesus, sabendo que a necessidade espiritual é maior do que a física, ele diz: para isso eu vos darei poder. Os homens hoje, no mundo comum, no mundo social, brigam por poder, matam por poder, roubam por poder, enganam por poder, suplantam por poder, mas a igreja busca o poder do alto. Para lutarmos com o mundo, para lutarmos com a carne, para lutarmos com o pecado, não é com a nossa formação, só é possível por meio do poder. Jesus olhou, entendeu e disse: vocês
receberão poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vós. Vocês receberão poder? Não é quando o cenário político for restaurado. Não. Vocês receberão poder. Não é quando a política jogar a vosso favor. Não. Vocês receberão poder. Não é quando ganharem muito dinheiro. Não. O poder que eu tenho para vocês será dado por meio do Espírito Santo. Logo é importante que você compreenda que Jesus está dizendo: não há outro meio, não há outra condição para lutar as batalhas espirituais a não ser por meio do poder do Espírito Santo. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Uma das grandes marcas da nossa atualidade são essas guerras, sejam elas internas ou no campo espiritual. Como vencermos? Como vencermos uma mente marcada? Como vencermos uma alma aflita? Como vencermos os sentimentos que se desencadeiam no campo da nossa alma, tentando nos trazer doenças e enfermar a nossa alma? Como vencer? Como vencer o pecado? Como vencer as injúrias? Somente por meio do poder do Espírito Santo. Não há outro meio para vencer a não ser por meio do poder. O poder de Deus é uma necessidade da igreja. O poder de Deus não é uma opção para nós. Revestimento do Espírito Santo não é uma opção para nós, é necessidade. A presença de Deus, ela deve ser tão desejada por nós, como o salmista desejou estar na casa do Senhor. Quando ele diz: a minha alma desfalece e anseia, se perguntando: quando entrarei novamente em teus atos? Isso importa que compreendamos o que em partes eu disse aqui ontem, no Antigo Testamento. O Espírito repousava sobre algumas classes de pessoas, os usava, mas não habitava, não permanecia sobre eles. Com Cristo agora, Ele está dizendo: o Espírito passará a habitar em vós. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Aonde? Porque é uma verdade que precisa ser dita. Todos nós que aceitamos a Cristo, passamos a ser a morada, a habitação do Espírito Santo. Quantos aqui são morada do Espírito de Deus? Todos nós. Agora presta atenção. Uma coisa é ser a morada. Uma coisa é ser o ambiente em que o Espírito habita. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é eu ser a habitação. Outra coisa é ser cheio. É igual uma casa. Uma casa, quando ela está vazia, ou quando se acaba de construir, faz a limpeza, ela é uma habitação, ela é uma morada. Mas enquanto alguém não colocar os móveis nos seus devidos lugares, ela é uma casa vazia. Não deixa de ser habitação, mas é um ambiente vazio. Uma das grandes marcas atuais é que nós temos um povo que até é a morada do Espírito, mas ainda não se deixou ser cheio do Espírito. João capítulo 20, versículo 22, Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Em outras palavras, vocês agora são a habitação do Espírito. Mas em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Jesus agora derrama o Espírito para encher a igreja primitiva. O que você precisa entender: eu não posso ser apenas a morada do Espírito. Eu não posso apenas ser a habitação do Espírito. É preciso ser cheio, dominado, repleto pelo Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque eu preciso ser cheio do Espírito Santo. É porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, você vai ver na descrição de Atos dos Apóstolos que a vida desse povo agora mudou. O que aconteceu?
eles foram despertados à pregação do Evangelho. Veja quem era Pedro antes de ser cheio do Espírito. A Bíblia nos diz que Pedro sacava da espada, que Pedro era brigueiro, que Pedro era argumentador, que Pedro volta e meia tomava frente, sem autorização falava em nome de todo mundo, confrontava. Pedro chegava para Jesus e falava as coisas sem muitas das vezes pensar. Lá no Getsemane, quase se compromete ao cortar a orelha de um soldado. Mas quem é Pedro depois de ser cheio do Espírito? Tem um povo do lado de fora, um povo cheio do Espírito dentro do santuário, dentro do cenáculo, e tem um povo do lado de fora falando: esse povo às 9 horas da manhã já estão para lá de Bagdá. Pedro toma a palavra e diz: varões galileus, o que vocês estão vendo aqui não é fruto de embriaguez, mas o que nós estamos vivendo é o cumprimento do que foi dito pelo profeta Joel, que diz: nos últimos dias derramarei pelo Espírito sobre toda a carne. Nós somos o alvo da manifestação da glória dele. Pastor, porque o Espírito Santo quer me encher. É para quando você sair desta porta para fora, você espalha brasas pela cidade, dizendo: eu sou a testemunha da manifestação do poder de Deus. Levante a sua mão, porque eu sinto de liberar uma palavra, e a palavra de Deus é esta: eu vou encher a tua alma, e isso não ficará dentro, vai transbordar. Alguém que vai ouvir a palavra e será tocado, e assim como Pedro, através da sua pregação, alcançou almas, você também será um ganhador de almas em nome de Jesus. Pregação, mas qual é o estilo da pregação? A pregação do apóstolo Pedro, cheia do Espírito, não era a pregação de chave de carro, de chave de casa, de conta do banco. Não! A pregação de um Pedro cheio do Espírito é uma pregação que conscientiza a humanidade do plano de Deus. Aleluia, Jesus. E fala sobre a sua morte, seu sacrifício, bem como a sua ressurreição. A pregação de um Pedro cheio do Espírito enfatiza a base da salvação. Porque tem um povo aí, né? Estão fazendo campanha de Deus, não sou contra a campanha. Não, quer fazer, faça. Mas uma coisa que precisa entender: o propósito de Deus para nós, irmão, não é nos dar uma vida tão boa assim, quanto parece aqui não. O propósito da morte de Cristo na cruz do Calvário, meu líder, foi salvar-nos das garras do pecado e da morte. Uma igreja cheia do Espírito, ela ainda prega sobre o céu, mas também fala sobre o inferno. Uma igreja cheia do Espírito, ela fala sobre a morte, a ressurreição de Cristo, mas fala que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Pregação de um Pedro cheio do Espírito enfatiza a necessidade do arrependimento e um novo nascimento. Primeira coisa, o primeiro efeito do Espírito é despertar a pregação. Segunda coisa que o Espírito Santo gera quando nos enche é a necessidade de perseverarmos naquilo que aprendemos. Veja o texto, Atos 2:42. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. A mensagem não precisa mudar, meu pastor. A explicação não precisa mudar. O que nós precisamos é permanecer naquilo que aprendemos. Volta a dizer o que eu disse ontem: o mesmo Espírito que foi derramado lá é o mesmo que é derramado hoje.
O mesmo Espírito que selou com línguas estranhas lá, é o mesmo que sela hoje. O mesmo Espírito que revestiu a igreja primitiva, é o mesmo que reveste hoje. O mesmo que trata sobre santidade, confrontando o pecado, apontando a justiça, é o mesmo que faz hoje. Nós não precisamos mudar a palavra, nós precisamos permanecer naquilo que já aprendemos a respeito das verdades de Deus. Permaneciam nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, viviam em união, tendo tudo em comum. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem prazer de se reunir para adorar Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem prazer de estar junto com os seus irmãos, de orar junto, de clamar junto. Uma igreja cheia do Espírito Santo se compadece com a necessidade alheia. A luta não é sua, é minha. Nós somos irmãos em Cristo. E eu, cheio do Espírito Santo, eu compro a tua terra, eu te ajudo na batalha, eu estendo a mão, porque sou marcado por isso. Terceira coisa que o Espírito gera em uma igreja, a qual ele enche, é temor em cada alma. Havia temor na alma dos crentes da igreja primitiva. O que é temor? É uma espécie de produto de respeito, de reconhecimento, de sujeição ao senhorio desse Deus. Há muitos que se dizem cheios do Espírito, mas não respeitam mais a presença de Deus, não respeitam mais a palavra de Deus, não respeitam ao próprio Deus. Mas uma igreja cheia do Espírito, ela respeita, ela reconhece o Senhor da igreja. É a Ele que nós prestamos honra, é a Ele que nós prestamos glória. Não pregamos porque somos bons, pregamos para a honra e a glória do nome de Deus. Não cantamos, como já disse a irmã aqui, porque somos bons ou afinadinhos demais. Só fazemos porque é a adoração que nós apresentamos. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, porque a nossa alma é Deus. Quarto efeito de uma igreja cheia é que muitos sinais e maravilhas acontecem no meio dela. Glória a Deus. Esses sinais e maravilhas são uma realidade em nosso meio, porque somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Por isso que eu volto a dizer o que eu disse ontem. Faz parte dos nossos cultos o batismo com o Espírito Santo. Faz parte dos nossos cultos pessoas serem curadas pelo poder de Deus. Faz parte. Esses dias eu estou pregando na nossa congregação em Maringá, e tinha uma irmã que eu nem sabia, pastora Lu. A situação dela estava tão terrível que ela estava com vergonha de contar aos irmãos da igreja e pedir oração. Deu um tumor em um dos seus seios, e segundo ela começou a estourar, cheirando mal, ao passo que ela já não estava nem querendo ir para a igreja mais, com vergonha de alguém sentir o mau cheiro. Mas um dia ela falou: eu vou para o culto hoje, porque eu creio que Deus pode fazer algo. Ela assentada, e enquanto ministrávamos, o Senhor nos deu uma palavra de direcionamento. Ela creu na palavra, e imediatamente ela sentiu que a mama começou a queimar, começou a aquecer. Ela pôs a mão e disse: Deus, de acordo com a palavra que é pregada, eu creio no meu milagre. No decorrer da semana, ela foi para o médico. Quando chegou lá, o médico falou: irmã Marta, eu não sei o que aconteceu, a sua mama está intacta, não tem mais nada. Uma igreja marcada pelo poder de Deus, tem milagre, tem cura, não abra mão do poder de Deus, não abra mão da presença dele. É a presença dele que fará sinais e maravilhas no meio do seu povo. Outro dia a irmã Eliane, filho de 8 anos, pastor, 8 anos, a cabeça do menino começou a crescer, e ela se preocupou, levou ele para o médico disse: olha, o seu filho precisa passar por uma cirurgia urgente, mas a cirurgia é de muito risco, porque ele está com coágulos no cérebro, e o medo é que se mexa, e isso se rompa, possa se alastrar, ele pode ficar comprometido. A mãe veio para o culto e falou assim para mim no sábado: pastor, amanhã é domingo, eu não conseguirei vir ao culto, pois eu estou muito aflita.
Eu vou preparar algumas coisas no final da tarde, à noite, os preparativos para que o meu filho faça uma cirurgia na segunda-feira. Eu falei, tudo bem, minha irmã, mas antes da segunda, nós vamos orar no culto. No culto à noite, eu falei, irmãos, nós temos uma irmã aqui, que ela está com um problema, mas nós vamos orar agora, e Jesus pode alcançar a situação. Oramos! Na segunda, ela foi cedo com o filho para o hospital. Chegou lá, o médico falou assim, olha, os exames já estão todos feitos, mas eu quero repetir uma bateria de exames, eu não tenho por costume fazê-lo, mas vamos fazer. Colocaram o Lucas na máquina, colocaram o Lucas dentro daquela máquina aqui. Quando o Lucas saiu, o médico olhou para ele, eu não sei o que aconteceu. Semana passada, os coágulos eram enormes, não tinha condição e ele teria que passar pela cirurgia, mas hoje não há mais nenhum coágulo na cabeça do seu filho, porque hoje é um povo que alcança a essência do derramamento